Olá, galera! Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo da hora que você está assistindo aí. Então, só fazendo uns ajustes aqui rápido, tá bom? Aproveita aí e curte logo o nosso vídeo, tá bom? Compartilha, ajuda aí nosso canal, se inscreve no canal aí também, para que tenha mais conteúdos diversos no ramo da matemática aí, especialmente para vocês aí, fazer com que esse canal aí ele cresça, né? E se Deus quiser também cresça de forma gratuita para vocês aí trabalharem e estudarem também, né? Como um presente aí para vocês aí, né? Então, tamo junto aí, acredito que já deve estar tudo resolvido aí, beleza? Então, aparecer aqui rapidinho, né? Quero agradecer principalmente pela atenção de vocês que estão aí, para a gente ter uma aula hoje show de bola, né? A gente vai falar hoje dos cones, dando continuidade ao nosso curso de geometria, né? Eu não sei se você percebeu, mas eu estou começando a aparecer um pouco mais, né? Quero primeiramente pedir desculpas também caso você escute um som externo, né? Eu estou trabalhando no meu home studio. Se você ver, antes eu usava até um chroma key aqui e agora não, estou usando o natural mesmo. Vocês veem que eu divido o meu estúdio com a cozinha da minha casa, né? Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso e eu sei que em algum momento Ele há de trabalhar e a gente ter e a gente tem um estúdio bem sofisticado em que suma esses sons externos aí. Mas o que importa é a nossa aula, né? Então a gente hoje fica conosco aí, tá bom? Que a gente vai ver o conteúdo de cones, tá bom? Um primo distante não, um primo próximo das pirâmides que a gente viu na aula anterior, ok? Deixa eu colocar aqui para a gente ir à aula, carregar aí, tá bom? Para a gente ir à aula aí direitinho. Acredito que vocês já estejam vendo aí a aula aí na tela, né? E vamos embora, né? Vamos embora começar aí. A gente tem tempo aí para trabalhar os cones, né? Dando continuidade ao nosso assunto de geometria, tá bom? Então, a primeira coisa que eu falo sempre, né? Quando eu estou nessa parte aqui, nessa parte aí dos slides, é lembrar você que temos um espaço aí, né? Então, lembrar você que a gente tem esse espaço aqui, ó. Ok? Então a gente tem esse espaço aí de dúvidas que você pode tirar através desse canal aí, desse WhatsApp aí para mim. Lembrando que esse WhatsApp só funciona em horário comercial, tá bom? Aí você pode tirar dúvidas à vontade. Além das minhas outras redes sociais, como Instagram, Facebook, no final do vídeo, se você aguardar aí mais um pouquinho, no finalzinho do vídeo, lá tem as minhas redes sociais em que você pode se comunicar também comigo, né? E também no meu site, ok? Se você quiser, no meu site ele está todo linkado com todas as minhas redes sociais, inclusive meu WhatsApp, para você entrar em contato. Então não tem desculpa se caso você tiver alguma dúvida em matemática, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, basta acessar otaviorafael.com.br e chegar lá no destino. Também vou colocar nos cards aqui desse vídeo, você pode depois dar uma olhadinha nos cards do vídeo, um link também para o meu curso Matemática do Zero, que está rolando aí. Até agora a gente já teve poucas aulas referente às aulas remotas, né? Então são aulas ao vivo, né? E graças a Deus está dando bastante gente pedindo, solicitando a matrícula, querendo saber um pouco mais sobre o curso aí. É isso aí. Então corre que as vagas são limitadas, né? E tá se encerrando aí o prazo das vagas, então aproveita e corre lá, tá num precinho especial aí, tá bom? Tá no custo de R$80 o curso inteiro, então tá totalmente promocional, né? Um presente aí, devido a esse momento que a gente tá passando, você paga somente uma vez e pode parcelar esses R$80 em várias parcelas lá, se não me engano, em até 10 vezes de R$8. Então, onde é que você vai encontrar no Brasil um curso que vai ter o professor ao vivo, né? Os encontros, por enquanto, nesse período que que estamos todos nós em casa, está sendo às terça-feira à tarde, às 3 horas da tarde, mas esse horário ele vai ser modificado na medida que as escolas retomarem as suas aulas, tá bom? E claro, a gente vai conversar com todos os alunos aí do curso para tentar chegar num consenso, num horário específico. Provavelmente vai ser
um horário voltado ao horário noturno, né? Então quando a gente mudar, ou no fim de semana, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade aí. Eu já falei demais, né? Como eu disse, a minha neném está numa fase que está falando pelos cotovelos. Eu fico orgulhoso, porque eu fico olhando e dizendo, tá a cara do papai falando igual o papai. Então, se caso vocês escutarem aí a vozinha dela, não se chateiem. Peço mil desculpas por isso, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aí. Os cones, né? Como eu tinha falado, ele é o primo próximo da pirâmide, né? Então, o cone é o primo próximo da pirâmide. Muita gente chega a me perguntar e dizer, pô, por que um cone não pode ser considerado uma pirâmide? Eu particularmente considero, só que uma pirâmide de base circular, né? É uma das figuras espaciais que a gente vê no nosso cotidiano aí, usualmente, né? Por exemplo, chapeuzinho de festa, né? O cone de sorvete, ok? Os troncos de cone, por exemplo, que a gente vai observar aí, que são as caixas d'água, que estão em cima das nossas casas. Então tem várias caixas d'água no formato de tronco de cone, né? O copo descartável é um tronco de cone. Então você vê que o cone ele está presente, né? Eu não vou dizer constantemente, mas vamos dizer numa grande parte aí dos objetos que a gente vê tem um formato de cone, né? Diferente da pirâmide, que a gente não vê com tanta frequência assim. Então, já que eles são primos, e aí, professor, qual é a novidade? Pô, aí, ó, se já são primos, se você viu a videoaula anterior, tá bom? Se você não viu a videoaula anterior, vai estar no card aqui em cima, a videoaula anterior de pirâmide. Eu vou colocar aqui, passando aí essa videoaula, justamente nesse card aqui, ó. Vai passar aqui, tá bom? Então, se você não viu essa videoaula, você tem que ver antes de ver cone, tá bom? Antes de assistir a aula de cone, você tem que ver a videoaula de pirâmides. Então, como eles são primos, então as fórmulas de pirâmides são as mesmas para o cone. Identicamente, a única diferença é que o cone ele tem uma base fixa, sempre será uma roda. Por isso que nos livros vai aparecer como se tivesse... como é que eu posso dizer? Como se tivesse fórmulas diferentes. Mas acaba sendo a mesma fórmula de pirâmide. Por isso que eu digo a meus alunos sempre, basta decorar as fórmulas de prisma e as fórmulas de pirâmide, né, que é o suficiente para você aprender toda a geometria espacial. Do cone, do cilindro, né, você vai decorar aquelas particularidades, como essa aí, por exemplo. Né? Aqui são os elementos do cone. Assim como a pirâmide, ó, o cone vai possuir somente um vértice, somente uma base, tá bom? E essa base sempre será circular, ok? E vai possuir uma altura igual à pirâmide, só que a aresta lateral, deixa eu colocar aqui, ó, a aresta lateral do cone, agora a gente vai chamar de geratriz. Geratriz. Eu usei esse termo de geratriz quando a gente estava falando de cilindro. Eu cheguei a comentar sobre esse termo aí quando a gente estava falando de cilindro. E para encontrar a geratriz, né, é tranquilo. Né? Então, para a gente encontrar a geratriz, o que acontece? Muitas vezes, muitas vezes não, sempre a gente vai usar essa relação aí trigonométrica, tá bom? Então a gente vai usar essa relação trigonométrica aí, que vai ser geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o raio do cone ao quadrado. Tá bom? Então, usando essa relação, você encontra a geratriz, ok? O cone também pode ser chamado de cone de revolução. Já eu mostro a vocês por que é chamado de cone de revolução. Tá bom? Então vamos lá. Então, cone de revolução. Vou mostrar aí a vocês agora o porquê. Ele é gerado a partir de um giro de 360 graus de um triângulo retângulo. Então, se você usar esse termo. Quem gosta muito desse termo é a Universidade de Pernambuco, né? No sistema seriado, quando cobra questões envolvendo o cone, eles gostam sempre de colocar um cone de revolução agregado à geometria analítica. Né? Ele vai dar as coordenadas desse triângulo, né? Por exemplo, ele vai dizer, aqui é o ponto 2, 0.
Ou melhor, minto eu, 0,2. Deixa eu apagar aqui. Então é o ponto 0,2. Aqui é o ponto 2,0, tá bom? E aqui é o 0,0. Aí vai gerar um cone, aí veja, usando a analítica, você vai calcular a distância de A até B para encontrar a altura do cone e vai calcular a distância de B até C para encontrar o raio desse cone. E aí quando dá um giro nesse triângulo aí, a partir dessas coordenadas, vê o que acontece aí. Bom, já você olhando aí a animação aí, tá bom? Então não ficou uma animação 100%, mas é o fio possível aí para você entender como seria esse giro aí de 360 graus do cone, né? Então veja que ele gera justamente o nosso cone direitinho. Lembrando que o raio dele, será igual à distância BC e a altura será igual à distância AB para essa figura aqui, tá bom? Então, se caso ele envolver com geometria analítica, a gente vai trabalhar dessa forma, ok? Lembrando que eu ainda não sei se o nosso curso de geometria aqui vai ser até geometria analítica, tá bom? Acredito que a gente vai até geometria espacial, mas eu estou vendo aí, né, trabalhando aí direitinho para conseguir ir até geometria analítica. Lá no curso Matemática do Zero a gente tem um curso completo que não só vê geometria, mas também vê álgebra e vê toda a parte aí, toda essa ensinação e tudo com aula remota, para tirar dúvida com você ao vivo, tá bom? Mas lembrando que o aluno que está seguindo aqui essa parte gratuita, né, essas nossas videoaulas gratuitas aqui, pode tirar dúvida comigo à vontade, na hora que quiser, ok? Então, vamos lá, continuando aí. Então, beleza sobre o cone de revolução. Eu só voltar aqui. Tá vendo que é fácil? Ele gira o triângulo, mas pra gente ele é mais fácil o cone de revolução, porque já encontra, ó, graças a Deus, tá caindo uma chuvinha aqui, acredito que vocês devem estar escutando aí o som da chuva aí, tá bom? Peço desculpa a vocês aí também por isso, né? Mas eu não mando no céu e não tem como aí a gente pausar agora a nossa aula, né? Porque eu gosto sempre de fazer a aula ao vivo, como se fosse ao vivo realmente, né? Então, tá caindo uma chuvinha boa, legal. Aproveita aí para puxar o teu casaco, fica bem agasalhado e assistindo a aula normal e fazendo suas anotações. Continuando aí. Então, o cone, se for dado um cone de revolução, lembra que ele vai dar as duas informações principais. Ele vai dar o raio e vai dar a altura. É o suficiente para você ter todas as informações do cone, tá bom? Veja que com essas duas informações você encontra a geratriz. Daqui a pouco a gente vai ver aí. Você vai poder encontrar a área total dele, vai poder encontrar o volume, tá bom? A área lateral, tudo a partir dessas duas informações, raio e altura. Okay? Então, ó, quando a gente planifica o cone, a gente vê essa imagem que vocês estão vendo aí. Então, quando o cone ele está planificado, a gente vê essa imagem aí. E essa imagem, galera, ela traz pra gente uma coisa que poucos professores de geometria falam. Normalmente, quando os professores de geometria estão trabalhando cone, eles... não é que eles não querem falar, é porque, na verdade, esquecem. Acaba deixando isso aí meio que oprimido, né? E esquece que o cone ele pode ser formado através de um setor circular. E esse setor circular ele vai ter um ângulo θ, como vocês estão vendo aqui. Ó. Então vão ter esse ângulo. Então alguns professores esquecem dessa informação, né? E muitas vezes eu já vi em muitos vestibulares, como também já vi no Enem, eles dão o cone e pedem o valor desse ângulo. Então ele pergunta aí, ó, calcule o ângulo do cone e por aí vai, dá as informações. Então como encontrar esse ângulo? Através dessa formulazinha. Tá bom? 2πr dividido por g. Tá bom? Então, 2πr dividido por g. Isso é o valor do ângulo. Então, se caso você vê alguma questão que está pedindo esse ângulo, é só fazer esse ângulo aí. Eu vou dar um exemplo aqui matemático. Vamos dizer aqui que o raio desse triângulo, desse cone aqui, seja 3 e a altura seja 4. Então, logicamente, usando o teorema de Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, você vai encontrar, ó, a será o g,
né? E aqui o R. Vê que eu estou usando a relação de geratriz que a gente viu lá no começo. Então o G, logicamente, quando você resolver essa expressão aí, você vai encontrar que o G é 5. Então se o G é 5, vamos usar aí a fórmulazinha. Θ é igual a 2 vezes π, vamos considerar π igual a 3. O raio também é 3, dividido por G, que é 5. Então 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. E aí eu vou ter 18 dividido por 5, né? 18 dividido por 5, 18 dividido por 5, a gente vai ter o quê? 3,6. Então o ângulo θ procurado aí pra gente é de 3,6 graus para essas dimensões aí. Beleza? Então é fácil para a gente resolver e encontrar essa situação aí. Tá bom? Então super rápido aí para a gente desenvolver aí esse cálculo aí em relação a esse ângulo. Beleza, galera? Tranquilo? Então vamos lá, vamos trabalhar aí, vamos avançar aí. Se tiverem dúvida é só falar nos comentários, né? Então tá aí. Secção, faltou um C aí, minha gente, mas tranquilo. Secção meridiana, né? Ou seja, se eu der um corte no cone na vertical, deu um corte nele na vertical, eu vou gerar essa secção aí. Essa secção é um triângulo, né? Que ele não é exatamente equilátero. Bom, mas se caso esse triângulo ele for equilátero, então se esse triângulo aí, se essa secção for um triângulo equilátero, significa que o cone também é equilátero, tá bom? Então significa que o cone é equilátero, ou seja, que a geratriz é igual ao dobro do raio. Mas raramente, normalmente, quando dá esse corte, surge um triângulo isósceles. Bom, então surge um triângulo isósceles. Mas pode acontecer, tá bom? Pode acontecer de ter um triângulo equilátero. Bom, e por quê? Porque todo triângulo equilátero também é isósceles. Pode acontecer. Se caso for um cone equilátero, então vai gerar um triângulo equilátero aí. E aí essa secção meridiana, normalmente é calculada a área, então às vezes a questão diz assim, calcule a área da secção meridiana. Aí você vai calcular a área de um triângulo qualquer, utilizando aí as dimensões aí que você está vendo. A base é o diâmetro, tá bom? E a altura você vai poder encontrar usando a relação g ao quadrado, sempre essa relação, por isso que eu falei dela primeiro lá. G ao quadrado igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Uma relação que vocês vão levar para a vida de vocês, tá bom? Isso é o próprio teorema de Pitágoras, só que voltado para os cones, ok? Então bem tranquilo aí para se trabalhar. Então essa seria a secção meridiana, ok? Secção transversal, né? Ou seja, uma secção na horizontal. Aí é igual a pirâmide. Quando eu tenho uma secção transversal, então eu acabo gerando uma nova base, assim como na pirâmide, uma base diferente da base atual, né? Na minha opinião, é aí que começa a surgir o tronco de cone. Tá bom? É aí que começa a surgir o tronco do cone, porque quando você dá esse corte na transversal, você está dividindo o cone em duas partes. Mas observa que a gente tem um conezinho em cima, pequeno, e o cone grandão, né? Assim como pirâmide, vão ser segmentos proporcionais. Está aí o exemplo do tronco de cone, isso aí é a formulazinha do volume de um tronco de cone. Aí fica a cargo de você, se você quer decorar, você pode utilizar essa fórmula aí e vai chegar na resposta do mesmo jeito, tá bom, minha gente? Mas se você não quer decorar, assim como pirâmide, eu bloqueio essa fórmula e dou a dica para usar regra de 3. Bom, então vamos utilizar a regra de 3, usando todas as proporções aí. Eu trouxe até um exemplo aí para a gente ver na prática aí como seria usar a regra de 3 e calcular o volume ou a altura do cone, ou alguma situação aí que a gente tem. Tá bom? É só lembrar que o volume aqui, se a gente for observar, professor, como é que calculava? Ó, depois que você usar as proporções, concorda comigo que o volume do tronco
é igual o volume da grande menos o volume da pequena, igual a pirâmide que a gente trabalhou. É melhor do que decorar aquela fórmula grande. Ok? Mas se você quer usar, à vontade, não tem dor de cabeça. Ok? Vamos lá, vamos ver esse exemplo aí. O volume de um cone é 36 centímetros cúbicos. Uma secção transversal feita a 3 centímetros da base. Ó. Então essa secção aqui foi feita a 3 centímetros da base. Gera um cone com 9 centímetros cúbicos de volume. Então esse cone aqui tem 9 centímetros de volume. Qual a altura do cone? Ó, se essa questão perguntasse qual o volume, vamos dizer que a questão perguntasse aí, qual o volume, vou escrever não, vou não colocar, mas se quisesse o volume do tronco de cone, era bem rapidinho para a gente responder ela, não precisava nem calcular. Porque ele disse que o volume do cone inteiro é 36. O volume do cone pequenininho lá de cima é 9. Então o volume do tronco ia ser 36 menos 9. Tá bom? Então ia ser 36 menos 9. 36 menos 9 vai dar 27. Então ia ser 27 centímetros cúbicos o volume do tronco. Vê que facilidade. Bom? Vê que facilidade. Então é só se ligar um pouco nessa teoria, nessa dica aí que a gente tem. Então vamos lá, vamos resolver aí essa questão aí que ele pediu aí pra gente. Disse que o volume do cone é 36, mas ele quer saber a altura do cone. Então o que ele quer saber aí é a altura total do cone, né? Então ele quer saber essa altura toda, né? Ou seja, esse Hzão mais Hzinho. Que no caso aqui pra gente vai ser 3, ó, já deu 3. Então a altura vai ser 3 mais Hzinho. Ok? Então vamos lá, agora é só regra 3. Ó. Vamos comparar. O volume de um está para o volume do outro. Então, o volume da grande está para o volume da pequena. Assim como a altura da grande, que é 3 mais H, está para a altura da pequena, que é só Hzinho. Tenho que colocar tudo ao cubo por questões das grandezas estarem desproporcionais. Para elas ficarem proporcionais, como eu tenho volume do outro lado, que é uma grandeza em centímetro cúbico, como a gente está vendo aqui, ó, em centímetro cúbico, então eu tenho que deixar essa grandeza aqui que está em centímetro ao cubo também, para deixar todo mundo igual. Tá bom? Por isso que eu elevo ao cubo. Então vai lá, o volume da grande 36, o volume da pequena 9. 3 mais H, opa, ficou 3HH, deixa eu apagar aqui. Então 3 mais H sobre H ao cubo. Bom, 36 dividido por 9. Quanto é 36 dividido por 9? 36 dividido por 9 dá 4. Que é igual a 3 mais H mais H. Tudo isso ao cubo. Beleza? Tudo isso ao cubo. Aí continuando agora. Como tá ao cubo é uma potência, eu vou levar para o outro lado como raiz. Então, raiz cúbica de 4 é igual a 3 mais H sobre H. Ok? E raiz cúbica de 4, né? Raiz cúbica de 4 não tem, então a gente permanece aqui. Então o H está dividindo, vai para lá multiplicando. Então a gente vai ter raiz cúbica de 4 vezes H, que é igual a 3 mais H. O H vai para lá. Então a gente vai ter raiz cúbica de 4H mais H igual a 3. Então no H em evidência a gente vai ter raiz cúbica de 4. Eita, ficou raiz quadrada de 3, deixa eu apagar. Raiz cúbica de 4 mais 1 igual a 3. Então no final aí pra gente vai dar H igual a 3 sobre raiz cúbica de 4 mais 1. Aí chegaria a nossa resposta. Deixa eu ampliar aqui para você ver. Então a altura é 3 sobre raiz cúbica de 4 mais 1. Essa é a resposta da nossa questão aí, do nosso exemplo, tá bom? Como foi só um exemplo aberto assim, por isso que a gente chegou a uma solução aí toda tosca aí, né? Toda estranha aí, tá bom? Mas a gente vai ver questões daqui a pouco
de vestibular, vocês vão ver como aplicar essa regrinha de 3. Mas vê, é sempre uma comparação, tá bom? Vou até fazer uma anotação aí para vocês. A gente pode fazer essa relação que a gente fez, que é volume da grande sobre volume da pequena, igual a altura da grande sobre a altura da pequena, lembrando que é o cubo. Podemos usar a relação com a área, então a área da grande com a área da pequena. Isso tanto faz as áreas, tá bom? Pode ser a área lateral ou a área lateral, a área da base ou a área total. Ok? Pode ser qualquer uma dessas áreas, a relação é a mesma. Lembrando que isso aqui é ao quadrado, porque eu estou fazendo a relação de área. Posso fazer relação com a geratriz, ó. A altura da grande está para a altura para a pequena, assim como a geratriz da grande para a geratriz da pequena. Aí aqui a gente não precisa levar nem ao quadrado nem ao cubo, porque estão sobre a mesma grandeza, ok? E essas outras relações que estão aqui, todas elas podem ser comparadas com a geratriz também. Assim também pode ser comparado com o raio, tá bom? Então, com os raios. Então ambas podem ser comparadas também com o raio. Então veja, é um leque. Se eu for parar aqui para escrever, vai ser relações e mais relações que a gente vai encontrar. Tudo vai depender do enunciado, na hora da questão, qual relação a gente vai usar. Então quando a gente vai fazendo aí as questões aí, a gente vê na prática aí o que vem a acontecer, tá bom? Vamos avançar aí. Ó, então, falei tanto em prática, chegou a hora da nossa prática, né? A hora dos videoexercícios, ok? Eu acredito que vocês estão afiados aí, né? Já estão aptos a responder. Como é que funciona nosso exercício? Para quem está chegando agora, assistindo esse vídeo pela primeira vez, né? Tem muita gente que, eu estou querendo estudar para a prova aí, quero só pegar o assunto específico, então está chegando aí agora. Como é que funciona nossos videoexercícios, né? O que é que eu falo e sempre peço aos alunos? Quando eu mostrar o exercício na tela, você põe pausa aí no seu vídeo, tá bom? Tenta responder o exercício e depois retoma o vídeo, tá bom? Você retoma aí o vídeo aí e vai assistir o vídeo aí normalmente, vendo a resolução, se você acertou ou errou, se você errou, onde é que você errou, procurando aquele erro. Não concordou ainda com a minha solução, então vem, conversa comigo no Zap, aquela coisa toda, para a gente tirar dúvida, ou nos comentários aqui do vídeo, tá bom? Lembrando que, além desses exercícios que a gente faz, normalmente aqui no vídeo a gente faz 5, 6 vídeos, né? Eu deixo uma lista de exercício aqui, que está na descrição do vídeo, tá bom? Aqui embaixo aí, você pode vir aqui embaixo e ver na descrição dos vídeos aí, essa descrição aí. E aí o que é que acontece, né? Nessas listas de exercícios que a gente vem juntando aí, quando eu termino cada ciclo, por exemplo, quando eu terminar a geometria espacial, então eu solicito, na minha última aula de geometria espacial, eu vou solicitar a vocês que enviem para mim as dúvidas de vocês sobre geometria espacial. Porque na aula após o último conteúdo, que será a esfera, eu vou fazer uma aula só de resolução de questões. Bom, apenas de resolução de questões. Então é uma aula preparada por vocês, ok? Então vocês aqui preparam essa aula para mim. Eu vou ficar aí. Quem quiser já ir mandando esses vídeos aí, ou esses vídeos não, essas questões que você tem dúvida, já pode mandando, eu já vou armazenando, tá bom? Já vou fazendo aqui um backup dessas questões, vou construindo aí um slide bacana para a gente ver essas questões e trabalhar todas elas no último vídeo. Okay? Então pode ir trabalhando. Quem é meu aluno aí, que está assistindo esse vídeo também, né, aluno dos cursinhos que eu trabalho, então você também está intimado, tá bom? A pegar as questões da sua apostila que você está trabalhando aí e enviar para mim essas questões, tá bom? Você envia para mim essas questões lá no Zap, tudinho direitinho, e diz, professor, eu quero que na aula lá de revisão lá dos exercícios, de dúvidas, eu queria que o senhor respondesse essa questão, quando estou conseguindo, estou com dúvida nela, ou já respondi, mas queria ver como é que o senhor vai fazer, se existe um jeito diferente ou não. Então manda essa questão para mim também, você está intimado a isso aí, tá bom? Então respondendo as questões, além da lista de exercício extra aqui, você tem uma lista de exercício na sua apostila que você pode mandar. Professor, estou com dúvida numa questão de geometria plana também, sei que a gente já passou o ciclo, posso mandar? Pode sim!
é geometria do mesmo jeito. Não precisa ser especificamente de geometria espacial. Bom, você pode mandar também de geometria plana que a gente põe a revisão. Nem que a revisão demore 1 hora aí, a gente respondendo questões aí à vontade. Eu lembro que na última revisão, se eu não me engano, ou foram 12 questões ou foram 15 questões. Não tenho lembrança aqui ao pé da letra, ok? Vamos voltar lá para as questões para a gente trabalhar aí, ok? Então vai lá, ó. Primeiro exercício. Então ele diz o seguinte: um cone circular reto, sim, antes de concluir, ó, algumas questões eu retiro as alternativas, tá bom? Só por questão de espaço mesmo, para ter espaço aí na hora da resolução, né? Para eu ter um espaço aí, fica só o enunciado, até porque eu sou bem sincero, o enunciado é mais importante do que as alternativas. Claro que existem questões em que as alternativas nos ajudam bastante, né, para resolver. Mas vamos lá. Um cone circular reto tem altura igual a 8, né? Então deixa eu fazer um esboço desse cone aí. Tá aqui um esboço. Ele está dizendo que tem altura 8. E raio da base medindo 6 centímetros. Qual é, em centímetro quadrado, a sua área lateral? Ó, sua área lateral. Ó, vamos pensar comigo. Ele quer saber a área lateral do cone. O que seria a área lateral de um cone? Vamos planificar esse cone? Então vou dar um corte aqui. Dando um corte no cone, o que é que vai acontecer? O cone vai ficar nesse formato. Ó. Isso aqui seria a área lateral. Então, o cone teria esse formato, onde aqui eu tenho 2πr. Ok? Teria um ângulo aqui. Um ângulo θ. E aqui eu teria a geratriz, que seria nosso raio. Só que para usar isso aí, a gente necessitaria desse ângulo. A gente precisaria saber desse ângulo aí que foi dado. Então, isso normalmente no livro é dado dessa forma. E como é que eu posso dizer? A área lateral do cone seria esse processo aí, que seria um setor circular, que daria o seguinte. Deixa eu fazer aqui a regrinha de 3. Seria 360 graus equivale a 2πr. Ó, como é área, então peraí, deixa eu apagar aqui. 360 graus seria igual a πr quadrado, ok? πr quadrado. E o ângulo θ seria igual a x, que é a área que a gente quer, a área lateral. Bom, então seria igual à área lateral. Então a gente precisaria desse ângulo. Tem como encontrar esse ângulo, professor? Tem sim. Tem sim. Outra forma também de resolver a área lateral é você usar a mesma fórmula. Então seria... Oxi. Pera aí, galera. Agora. Caneta aqui sem querer apagar. Outra forma também seria você utilizar a formulazinha de pirâmide, tá bom? Que diz que a área lateral é igual a perímetro da base, que multiplica, no caso, o apótema da pirâmide, que aqui a gente vai dizer que é a geratriz, sobre 2. Então você poderia fazer isso aí. Né? Então tem essas duas formas de você fazer a área lateral. Você pode encontrar dessas duas formas, tá bom? Essa aqui você ia precisar achar o ângulo. Okay? Então ia calcular o ângulo e aqui você já ia direto. Porque quem é o perímetro da base? Vamos ver aqui. Quem é o perímetro da base? É o comprimento, 2πr. Então 2πr vezes a geratriz dividido por 2. Cortou. Então a área lateral é dada por πr vezes g. Bom, então a gente poderia encontrar a formulazinha desse jeito aí. Nesse jeito aqui embaixo, a gente precisaria encontrar o ângulo. Então tem essas duas fórmulas, né? Claro que é melhor usar a fórmula da pirâmide. Veja que é bem mais rápido. Alguns chamam isso aqui de π identidade, né? Porque ó, assemelha muito a πRG. E a identidade da gente não é o RG. Quando alguém chega, me dê o RG, o número do seu RG, é a identidade. Então, π identidade, π identidade. Para decorar aí a formulazinha. Então, a área lateral vai ser dada por π
ele não deu valor, então cai em função de π. O raio, ele deu, diz que é 6. E a altura, ele disse que é 8. Então, a gente vai ter que encontrar a geratriz aqui. Então, geratriz ao quadrado igual ao quadrado mais raio ao quadrado. Geratriz é o que a gente está procurando, né? H é 6. E o raio é... A altura é 6. Não, peraí, eu confundi. A altura é 8. E o raio é que é 6. Então, deixa eu corrigir aí. A altura... O raio é 6 e a altura é 8. Tá bom? Então, o raio é 6 e a altura é 8. Deixa eu apagar aqui. Isso. Então, a altura é 8 e o raio é 6. Tá bom? Apesar que a ordem aí não ia modificar o nosso resultado. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Somando aí, a gente tem 100. Então, o G vale a raiz de 100, que é 10. Então, o G é 10. 10 vezes 6, 60. Então, temos como resposta aí 60 π centímetro quadrado. Beleza? Bom, então seria o que a gente iria encontrar aí. Bom, espero que você tenha entendido aí direitinho, né? Então, se... como é que eu posso dizer? A gente tivesse aí esse cálculo aí, fosse calcular através do ângulozinho, tá bom? Então, a gente poderia encontrar aí valor parecido aí, tá bom? Então, a gente poderia encontrar aí um valor parecido, tá bom? Então, a gente iria encontrar aí valores parecidos, tá bom? Então, vai lá. Vamos avançar. Ó, a medida da geratriz de um cone, nessa eu deixei as alternativas, é reto de 96 π centímetro quadrado de área total e 6 centímetros de raio da base. Você já sabe, pausou o vídeo agora, vai respondendo e depois retorna. Acredito que você fez isso, viu? Eu tenho fé que você fez isso. E aí, a gente vai responder agora aí. Tá dizendo, a medida da geratriz de um cone reto de 96 π centímetro quadrado de área total e 6 centímetros de raio da base. Então ele quer saber a geratriz. Porém, a única relação que a gente tem da geratriz é que geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Temos o raio. Foi dado o raio para a gente aqui. Diz que o raio era 6. A gente precisa encontrar a altura. E aí ele deu para a gente somente a área total. Diz que a área total é igual a 96 π. Ele disse aí pra gente que a área total era 96 π desse cone. E qual é a área total de um cone, né? A área total de um cone é igual à área total de uma pirâmide. A área da base mais a área lateral. Quem é a área da base? Π r ao quadrado. Quem é a área lateral? A gente acabou de ver. Π r g. Tá bom? Vou botar assim um G minúsculo aí. Tá, G feio danado. Tá bom? Deixa eu limpar aqui, né, minha gente? Então, G. Depois que comecei a dar usar essa ferramenta aqui, gostei de apagar bastante aí. Então, tá aí. Isso seria a área total. Então, isso aqui é igual a π r ao quadrado mais π rg. Fazendo por etapas aí, tá bom, minha gente? Então, a área total a gente já fez, deixa eu apagar aqui também. Pronto. Continuando aqui, 96 π eu repito. Veja que nessa fórmula aqui, só vai sobrar quem para a gente encontrar? A geratriz, se a gente observar. Não vai precisar da altura. Então, não vai precisar da gente encontrar isso aqui. Não precisa da gente encontrar isso aí. Então, não é necessário usar essa relação. Eu mostrei a relação para a gente ver que existem duas possibilidades, mas quando a gente monta, né, as formulazinhas devagarinho, a gente vai enxergar e vai ver o que é que falta aí. Então, eu vou colocar o π em evidência. Colocando o π em evidência aqui, eu tenho r ao quadrado mais rg.
Como o π está em evidência e está multiplicando, então eu posso cortar esse π com esse π. Aí só vai ficar 96 igual a r ao quadrado mais rg. Aí quem é r? Ele deu é 6. Então 96 é igual a 6 ao quadrado mais 6g. 6 ao quadrado, 36. Então a gente vai ter 96. Opa! Deixa eu apagar aqui que eu já ia me empolgando demais, dividindo, né? Minha filha começou a cantar brilha, brilha, já comecei a ficar nervoso. Então 6 ao quadrado é 36. 36 mais 6g. 36 está positivo, vai para o outro lado o quê? Negativo. Então 96 menos 36 é igual a 6g. Aí 96 menos 36, 96 menos 36 vai dar o quê? 60. E aí eu tenho 60 igual a 6g. 60, o 6 está multiplicando, vem dividindo, então 60 dividido por 6, então dá 10. Essa seria a nossa geratriz. Tá bom? Muitos de vocês poderiam estar perguntando, professor, em que valor substitui o π, não sei o que. No caso aí dessa questão, a gente conseguiu eliminar o π logo no começo. Não teve necessidade, não tinha necessidade da gente saber o valor de π aí. Tá bom? Mas caso fosse necessário, 3,14. Como o enunciado não falou nada, então você substitui por 3,14 aproximadamente. Vamos para o próximo vídeo exercício. Vídeo exercício 3, né? Tá chegando perto aí. Eu trouxe, nessa aula da gente, eu trouxe só 5 questões. A gente já tá na terceira aí, tá bom? Mas trouxe 5 questões. Vamos lá. Ó, uma tulipa de chope. Quem gosta aí de tomar um aí, né? Gosta de tomar um gorozinho, sabe aí o que é essa tulipa de chope. Tem a forma cônica como mostra a figura a seguir. Vamos mostrando aí. Sabendo-se que sua capacidade é de 100 π ml, a altura H é igual a A. Então ele quer saber essa altura aí, mas ele deu para a gente o volume, né? E volume de cone é igual ao volume de uma pirâmide. É a área da base vezes a altura dividido por 3. Esse é o volume do cone. Então, vai lá. Qual é a área da base? A área da base, como ela é fixa, será sempre π r ao quadrado sobre 3. Aí ele disse que o volume era 100 π ml. Aí a gente tem que ter um detalhe aí, tá bom? Tem que observar em relação a essas grandezas aí, tá bom? 100 π ml e centímetro cúbico, ok? Então, 100 π ml e centímetro cúbico, eles têm uma relação. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Bom? Então, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. É o mesmo processo, então são grandezas semelhantes. Então, a gente já pode vir para cá e substituir direto, tá bom? Então, o volume é 100 π, que é igual a π, que multiplica o raio. Então, se o diâmetro é 10, o raio é 5. Então, 5 ao quadrado vezes h, tá bom? O raio é 5. Tudo isso dividido por 3. Corta π com π. Desculpa aí, pessoal. 3 está dividindo, vai para lá o que? Multiplicando. Então, 3 vezes 100, 300. 5 ao quadrado, 25 vezes h. Aí agora o 25 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, 300 dividido por 25. Né? Então, 300 dividido por 25 é igual a h. Então, h é igual a 12 centímetros. Ok? E aí chegamos à nossa solução. Questão bem tranquila, bem simples, né? Boa para a gente trabalhar. Ok? Vamos para o próximo. Então, vídeo exercício 4. Num cone de revolução, ó, revolução, a área da base é 36 π e a área total é 96 π. A altura do cone em metros é igual a... Então, ele quer saber a altura do cone. Ele deu a área da base, deu a área total, né, para a gente aí, e quer saber a altura do cone. Né? Para a gente encontrar a altura do cone, a gente vai precisar de duas coisas, da geratriz e do raio, porque temos essa relação, né? Ó, geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais
R ao quadrado. Tá bom? Então, a partir dessa relação, a gente vai encontrar a altura que ele está procurando. Mas primeiro vamos calcular aqui. A área total vocês já viram. A área total é a área da base mais a área lateral. E a área da base é igual a πr ao quadrado. Aqui eu já encontro o raio. O que é que a questão disso aí? Diz que a área da base é 36π. Então, 36π é igual a π vezes r ao quadrado. Cortou, cortou, ficou 36 igual a r ao quadrado. Operação inversa da potência, a raiz. Então, tá o expoente ao quadrado, raiz quadrada 36, 6. Então, a gente achou o raio. Ok? Então, já achamos o raio. Vou colocar aqui na fórmula aqui. Mais h ao quadrado é o que a gente está procurando. O raio é 6 ao quadrado. Agora aqui. Área total. Ele disse que era 96π. Então, 96π. Área da base 36π. E a área lateral é πrg. Bom? Então, vai lá. 96π, 36π está aqui mais, vai para lá menos. Então, 96 menos 36, 60π. Então, 60π igual a π RG. Corta π com π. O raio a gente acabou de achar que é 6. Então, 60 igual a 6G. Então, G vai ser igual 60 dividido por 6, 10. Então, esse é o G. Achamos o G, achamos o raio. Agora é só substituir aqui. 10 ao quadrado, 100. É H ao quadrado, H é o que a gente está procurando. 6 ao quadrado, 36. Está mais, vem para cá, menos. 100 menos 36, 64. Opa. A borracha. Bora. 64, que ficou o número 4 feio de nada. 64 igual a H ao quadrado. Operação inversa, raiz. Então, raiz de 64, 8 seria o valor da nossa altura. Ok? Então, essas questões bem boas, bem tranquilas. Ok? No material de vocês também terão questões assim, vocês vão poder fazer à vontade e calcular. Não é um assunto difícil, não. Eu tenho para mim que cilindro e cône são os melhores conteúdos. Quando você entende bem pirâmide e prisma. Quando você entende os dois conteúdos direitinho, é filé. Quer ver mais fácil ainda? Vai ser o próximo assunto da gente, que é esfera. Tá bom? Esse é o melhor que tem. Okay? Então, vamos lá. Vamos analisar aí agora a próxima questão. Última questão da gente aí. Um reservatório de água tem a forma de um cone circular reto, de eixo vertical e vértice para baixo. Quando o nível de água atinge a metade da altura do tanque, o volume ocupado é igual a π. A capacidade do tanque é... Então, veja, está dizendo que é um cone, né? O reservatório tem esse formato de cone, né? Circular reto. Só que está de cabeça para baixo, o vértice é de cabeça para baixo, sem problema. Igual a tulipa, né? Da questão anterior. E ele diz assim, quando o nível da água atinge a metade dessa altura do tanque, o volume ocupado é igual a π. Então, o que acontece? O tanque está nesse formato. Vou fazer aí um esboço aí. Aí ele está dizendo que a água, né? Deixa eu colocar aqui com a cor diferente. Então, o que ele está dizendo aí para a gente é o seguinte. A água chegou até a metade. É tudo água, viu, galera? A água chegou aqui na metade da altura. Ou seja, chegou no H sobre 2. Dá a cor de volta aí. O vermelhinho de sempre. Então, chegou na altura H sobre 2. Aí ele diz, quando chegou nessa altura, o volume é igual a π. Bom, então volume é igual a π. Aí ele pergunta a capacidade do tanque total. Então agora ele quer saber o volume total. É aí aonde quem aprendeu usando tronco de cone, por exemplo, só a fórmulazinha lá do tronco de cone, eu duvido responder essa questão aí. Sai não.
Pode tentar, pode pedir para o seu coleguinha aí, comenta aí embaixo se ele vai conseguir fazer essa questão aí usando a formulazinha do tronco de cone. Tá bom? Então pode comentar, colocar nos comentários aí embaixo ou me mandar no zap aí para a gente conversar, mas não consegue. Agora, quem aprendeu por regrinha de 3, por proporção, como a gente trabalhou, igual fez na pirâmide, a gente faz isso facilmente. Ó. Porque o volume total, que é o volume da grande, está para o volume da pequena. Assim como a altura da grande está para a altura da pequena. Isso ao cubo. Beleza? Então, acabei colocando grandão demais aí a letra. Eu vou apagar aqui e colocar menor. Deixa eu apagar aqui e colocar menor para a gente fazer a questão. Então, o volume da grande está para o volume da pequena, assim como a altura da grande está para a altura da pequena ao cubo. O volume da grande é o que a gente está procurando. O volume da pequena ele disse que era π. A altura da grande, a gente não tem, mas eu chamei de Hzinho. Porque eu disse que a altura da pequena é Hzinho sobre 2. Então, Hzinho sobre 2. Isso ao cubo. Aí agora aqui a gente vai ter o volume da grande sobre π é igual a... Vou resolver aqui dentro do parênteses logo. Dentro do parênteses eu tenho, repete a primeira pelo inverso da segunda. Isso é o cubo. Corta esse H. Porque esse H só sobrou 2. 2 ao cubo é quanto? 2 ao cubo é 8. Então, o volume da grande é igual a π, que é igual a 8. Ixi, que 8 feio. Tem hora que minha letra supera as minhas letras. Tem hora, mas graças a Deus eu estou até melhorando. 8. Então, o volume da grande, o π está dividindo, vai para lá o quê? Multiplicando. Então, o volume da grande é 8 vezes π. Chegamos à solução. Vai tentar fazer para o volume de tronco, que aí você tinha que calcular o volume do tronco, tinha que chegar lá no volume do tronco igual a 7π, para somar e dar π. Somar com π dá 8π. Tenta fazer lá com uma formulazinha, isso é meio complicado. Ok? Beleza, galera? Tranquilo aí, tranquilaço. Então chegamos aí à resposta da letra E. Então, pessoal, eu acabei aparecendo pouco aí, não foi? Eu não apareci muito aí para vocês, né? Deixa eu aparecer novamente aí. Então, quero agradecer a vocês aí grandemente, né? Agradecer bastante a companhia, né? Principalmente até chegar nesse momento aí, para quem segurou aí, tivemos aí praticamente, estamos aí se aproximando aí dos 53 minutos de vídeo, né? Então, mas o que importa é o conhecimento que eu trouxe até vocês aí, né? O que importa é isso aí, né? Então, basicamente é tudo isso aí. Vou sumir aqui só um pouquinho para não só agradecer a você, mas pedir que você não esqueça de estudar mais, tá bom? Não esqueça de estudar mais, né? Agradecer ao nosso bom Deus por tudo, que Ele nos abençoe sempre, né? E lembrar, né, de você aí, se puder ajudar o professor Rafael aí, compartilhar nas redes sociais, né, compartilhar o nosso canal também, okay? Para que tenha mais conteúdos, que a gente trabalhe, tenha novos projetos aí, eu tenho várias ideias aí para pôr em prática aí para o nosso canal, né, mas eu preciso da ajuda de vocês quanto a isso, tá bom? Tá aí minhas redes sociais, você pode tirar dúvida comigo, lá no meu site você já tem um contato diretamente comigo, fiquem à vontade, fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima!